Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E hoje, como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está em Juízes, capítulo 6, versículo 12 a 16. Assim diz a Palavra de Deus. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Aqui Gideão estava desanimado, abandonado, desamparado, estava com a sua fé enfraquecida, ou seja, cético, estava aborrecido, ele estava sem resistência praticamente. Talvez seja o que você esteja enfrentando, eu não sei, talvez você esteja com filhos nas drogas, talvez você está com teu nome no SPC, talvez o problema seja realmente econômico, você não consegue pagar as suas contas, talvez você esteja com um problema amoroso, eu não sei. E para você não tem jeito. Se é essa situação que você está enfrentando, o programa é para você hoje. Mas em primeiro lugar eu quero orar junto com você. Se for possível, feche teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos e dizemos, ó Pai, que precisamos de Ti. Somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti, ó Pai, nós não podemos fazer absolutamente nada, mas contigo somos mais do que vencedores. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra e nos dê coragem de colocá-la em prática para que o Teu nome seja engrandecido e para que nós possamos alcançar vitórias, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito interessante. O povo de Israel estavam vivendo já em Canaã e estavam com uma crise terrível, porque haviam inimigos à volta, como os midianitas, os amalequitas, e esses povos saqueavam, roubavam, pilhavam todo o povo de Israel. E eles não podiam colher, porque vinham esses povos e acabavam saqueando toda a sua safra. As suas ovelhas, seu gado eram roubados. Talvez você se sinta assim, talvez você se sinta também roubado. Talvez você não tenha mais resistência, não tenha mais força, está desanimado. Então, preste atenção que Deus vai falar muito ao teu coração nessa oportunidade. Qual é o motivo da crise, então, de Israel e, por consequência, também de Gideão? Era a independência em relação a Deus. Lá em Juízes 21, 25, diz que o povo ele fazia o que era mais justo aos seus olhos, ou seja, cada um fazia o que dava na telha, o que dava na cabeça, cada um fazia o que achava correto. Então, o parâmetro do homem de justiça não é o mesmo parâmetro de Deus. Deus tem um parâmetro muito mais elevado e quando nós não obedecemos esse parâmetro, nós vamos ter problemas. Aqui no caso, eles estavam com crise, primeiramente uma crise espiritual, porque estavam afastados de Deus. Em segundo, daí veio a crise econômica, veio uma crise social. Então nós temos esses grandes problemas. Há 5 razões para o declínio moral e espiritual daquele povo e talvez também possa ser o teu caso. A primeira razão era a desobediência em expulsar os cananeus. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Muito. De repente Deus já falou que alguma amizade que você tem
não é boa, isso te faz mal, isso te leva para longe de Deus e você ainda quer manter esse amigo, essa pessoa ao teu lado. Segunda causa é a idolatria, ou seja, aquele povo, eles adoravam outros deuses pagãos e o povo de Israel acabou também e absorvendo a mesma cultura. Eles também estavam adorando a Baal, a Zerate, a outros deuses pagãos. Mas pastor, eu não venero, eu não oro, eu não peço para nenhum Deus, se não for o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus. Mas quem sabe você tem dentro do teu coração altares e ídolos, e esses ídolos estão competindo com um lugar que é especial, que é próprio do Senhor. Mas pastor, me explica melhor. Muito simples. De repente você tem um filho e uma filha e esse filho ocupa o lugar de Deus. Ou seja, você pensa mais nele do que em Deus. Talvez seja o trabalho, alguma coisa ou qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus como prioridade número 1 para a tua vida, isso se transforma num Deus. Isso se transforma num ídolo. Então você tem que acabar com esse ídolo. Em terceiro lugar, casamentos com os ímpios cananeus. Talvez você esteja se associando com pessoas que não devem se associar. Então vai uma pergunta: as pessoas com as quais vocês convivem, realmente elas são boas para você? São boas para a tua fé? Ou porventura essas pessoas elas são pessimistas? Essas pessoas fazem com que você fique com dor de cabeça, as pessoas fazem com que você fique mal. Então separa, vá para longe dessas pessoas. Em quarto lugar, as pessoas não davam ouvidos aos juízes, ou seja, às autoridades constituídas. Deus colocou pessoas que estão acima de nós, são autoridades. Querendo ou não, nós devemos orar, respeitar, ouvir essas autoridades. É claro que há um limite. Esse limite é que essa autoridade não pode fazer nada que vá contra a palavra de Deus. Ou seja, eu não posso obedecer a algo que vá contra a palavra de Deus. Mas se essa autoridade que é constituída por Deus e ela faz o bem, ela está fazendo o que é correto, eu tenho que me submeter a ela. Talvez esse é o problema, talvez os filhos não se submetam aos pais, que são autoridades sobre a vida deles. Aí traz problema, porque a palavra de Deus diz que é o primeiro mandamento com promessa. Talvez o empregado não se submeta ao patrão, aí vai ser demitido, depois vai ter problema, vai querer orar pedindo emprego. Mas antes de pedir emprego, tem que se submeter aos seus patrões. Então nós temos que entender que existe um princípio da autoridade e nós sempre vamos estar submissos a alguém. Em quinto lugar, quando os juízes morriam, eles se desviavam novamente. Ou seja, havia um ciclo dessa crise, um ciclo dessa maldição. Em primeiro lugar, eles apostatavam da fé, abandonavam a fé. E por abandonar a fé, vinha o período da opressão, onde os inimigos os oprimiam e a partir dali eles eram saqueados, roubados. Então eles começavam a orar, a clamar, a pedir ajuda, socorro para Deus, que é o terceiro momento do ciclo. E no quarto momento Deus levanta um libertador, alguém que pudesse libertar da opressão do inimigo. Talvez seja essa a tua situação. Você está vivendo esse ciclo. Mas por quê? Porque você está afastado de Deus. Porque você está longe de Deus. Você deixou se esfriar a tua fé. Então volte para o Senhor. Volte para Deus. E Deus vai enviar um libertador. Alguém para te ajudar. Uma coisa que eu compreendo, que eu entendo, é que o pecado ele dá legalidade ao diabo para agir na tua vida. Se há crise, se há problema, duas situações. Primeiro, legalidade por causa do pecado, e o diabo só pode agir por causa da legalidade que o pecado dá, é uma brecha que dá autonomia, autoridade para ele agir, ou é uma permissão de Deus. Seja o diabo, ou seja, o pecado, ou seja, uma permissão de Deus, Deus quer que você saia mais fortalecido, Deus quer que você aprenda lições, Deus quer que você seja mais maduro, mais forte. Então você precisa fechar as brechas. Em João capítulo 10, versículo 10, a primeira parte diz que o ladrão, ou seja, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O que o diabo está fazendo na tua vida? Está roubando teus sonhos? Está matando a tua esperança? Está destruindo a tua família?
Então, se é isso que está acontecendo e você se sente saqueado, roubado, está na hora de ir para a segunda parte desse versículo. Mas eu, Jesus, vim para trazer vida e vida com abundância, ou seja, vida plena. Só Jesus pode nos trazer vida plena, uma paz que excede a toda a compreensão humana, uma alegria que vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a minha vida está nas mãos de Deus e eu creio na sua palavra, eu me submeto e obedeço, é só vitória. E Deus quer vitória para a tua vida. Mas pastor, por quê? Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu possuo, eu consigo tudo aquilo que a Bíblia diz que eu consigo ou possuo. Então eu preciso me pegar bem firme nas promessas de Deus. Uma coisa interessante que nós devemos entender que nós estamos em guerra. E se você não entender que você está em guerra, você vai ter muitos problemas. Por quê? Se você não entender que você está em guerra, você automaticamente vai baixar a guarda. E abaixando a guarda, você vai ser um alvo fácil para o diabo fazer o que ele quiser. Então lembre-se, você está em guerra. Lembre-se, você é um soldado. E um soldado tem que estar vigilante, tem que estar atento. O que é guerra? É um ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à sua vontade. Esse é um conceito de Maquiavel. Então, Maquiavel está falando que é um ato de violência. O diabo, ele não bate, ele vem chutando a porta, ou seja, ele não quer saber se você vai deixar ou não, ele vai tentar forçar, ele vai fazer um ato de violência contra você para te roubar, para matar e para destruir. Então, ele está em guerra, ele já declarou a guerra contra você, você que tem que estar atento que está em guerra contra o diabo. O objetivo imediato, então, do diabo é abater você. E para isso ele vai tentar minar as tuas resistências, minar as tuas forças. Por isso que muitas vezes você se sente desanimado, ou seja, sem ânimo, sem vida, sem vontade de reagir. E muitas vezes você começa a entrar num processo de depressão. Então Deus está falando hoje para mim e para você, te levanta, erga a cabeça, te posicione, tome as armas que Deus já te deu e levante e lute e não permita que o inimigo venha lograr êxito sobre a tua vida. O inimigo então ele tenta desestabilizar você. Como é que ele vai desestabilizar você? Através de setas e dardos inflamados, ou seja, pensamentos, sentimentos, tentando fazer com que você venha a ter dúvida sobre a tua identidade. Você é filho de Deus, você é herdeiro de todas as promessas que Deus já fez para a tua vida. Por quê? Então você vai ficar aí chorando. Vamos levantar a cabeça, vamos levantar e reagir. Você precisa reagir. E se você olhar para você ou para qualquer outra pessoa, talvez você não tenha força para reagir. Mas se você olhar para Deus, eu tenho a certeza absoluta que Deus vai te dar força e Ele vai te dizer, não tenhas medo, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, sou contigo. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não olhe para as circunstâncias externas, não olhe para você, mas olhe para Deus. Hebreus 12:2 diz que nós devemos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. O diabo vai tentar desestabilizar você em diversas áreas. Primeira área, na liderança. Se a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 26, versículo 31, a segunda parte, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, quando o diabo consegue ferir o líder, aqueles que são seus liderados, eles se sentem frágeis, esses gente se sentem vulneráveis. E é isso que o diabo quer fazer, é trazer vulnerabilidade, fraqueza, desânimo para você. É a mesma coisa quando o diabo consegue abater o pai da família. Toda a família sofre. É a mesma coisa quando o diabo consegue abater o pastor. Toda a igreja sofre. Então nós temos que entender que a primeira área que ele vai tentar
desestabilizar é da liderança. A segunda área da autoridade, ou seja, que as pessoas não vão ouvir, não vão obedecer. Isso traz divisão e também traz desestabilização. Terceira área, econômica, ou seja, quando mexe no nosso bolso, quando mexe no dinheiro, nos tira a paz, desestabiliza, traz ansiedade, traz depressão e em alguns casos até suicídio. Outra área que o diabo vai tentar desestabilizar são as funções vitais, ou seja, as necessidades básicas. Ele vai tentar fazer com que você perca o emprego, e perdendo o emprego você não vai ter o pão de cada dia e automaticamente você vai ficar sem paz. Então nós precisamos de Deus para estarmos equilibrados, estabilizados. Há um segredo na vida de Gideão, eu quero compartilhar com você, para que você também possa compreender. O primeiro segredo é a persistência, a perseverança. Em Juízes 6:11 diz que Gideão estava debulhando o trigo, ou seja, ele estava fazendo com que ele pudesse manter as suas necessidades básicas supridas. Só que ele estava debulhando o trigo não no lugar correto, mas sim no lagar, que era onde eles pisavam as uvas. Então, um local que não era apropriado. Mas por quê? Porque tinha medo? Com certeza um pouco de medo ele tinha. Mas em segundo lugar, ou em primeiro lugar, eu posso dizer que antes de ter medo, ele estava mantendo a sua resistência. Se você manter resistência, você vai vencer todo e qualquer inimigo. Ou seja, independente do que estava acontecendo, ele não se entregou. Ele cria na possibilidade do milagre, mas milagre é uma questão de parceria entre você e Deus. O que eu posso entender? Que sem Deus você não pode fazer nada, mas sem você, Deus também não quer que o milagre aconteça. Ou seja, você tem que estar ativamente agindo com Deus, crendo e confiando que Ele vai produzir aquele milagre que você tanto necessita. Então, o milagre é uma parceria entre o Deus do impossível e entre você. Ou seja, Deus vai se mover e se move sempre no impossível, onde o homem não pode se mover. E Ele vai fazer tudo o que for necessário para que as coisas aconteçam e para que a sua vontade, a sua palavra se cumpram totalmente na sua vida. Mas Ele não vai mover uma palha naquilo que você pode fazer, porque Ele já te deu recursos, e já te deu habilidade, já te deu inteligência, já te deu meios possíveis para que isso acontecesse. E se você não fizer, não é problema de Deus, é teu problema, ou seja, você que tem que agir. Não fique se vitimizando, não fique tentando fazer com que Deus tenha pena de você, mas reaja, haja, e você vai ter sucesso se você fizer assim. A segunda coisa que eu entendo e compreendo, ainda dentro da primeira, é que eu preciso trabalhar para transformar a minha realidade naquilo que eu quero, ou seja, nos meus sonhos, no meu ideal. E para isso eu preciso primeiro ter fé para começar, força, ou seja, persistência para me manter, e por último preciso ter foco para terminar, para concluir o trabalho que eu comecei. Ou seja, eu preciso ter foco. O que é foco, pastor? Foco é saber dizer não, foco é evitar distrações, foco é manter prioridade. Quando eu aprendo a manter prioridade, eu consigo concluir, eu consigo fazer com os meus sonhos, ou seja, aquilo que é ideal, se torne real. Segundo o segredo de Gideão, ele teve coragem. Lá em Juízes 6:12, o Senhor diz para ele: você é um guerreiro valoroso, você é um homem valente, você é um homem de coragem. Talvez Gideão não estivesse olhando para si mesmo com essa imagem. E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7, assim como o homem se vê, assim ele é. Ou seja, qual é a imagem que você tem de você mesmo? Talvez a imagem que os outros têm de você não seja a imagem real. Ou seja, as pessoas elas têm uma imagem, um conceito de você, mas esse conceito não precisa ser realidade. Talvez você tenha uma imagem de você mesmo e essa imagem também não seja a imagem que Deus tem sobre você.
Então, a imagem que Deus tem sobre você é essa imagem que vale. E aqui Deus tinha uma imagem positiva, otimista sobre Gideão, que era um homem corajoso. E coragem não é não ter medo, coragem é agir apesar do medo. Ou seja, eu tenho medo e o medo faz parte do instinto humano, ele me dá limites para eu agir, mas eu vou agir apesar do medo. Então o medo, ele é também um sentimento. Todos nós temos medo em alguma circunstância, mas também o medo pode ser um espírito. O medo pode ser um demônio que nos trava, que nos paralisa, que nos prende, faz com que nós ficamos submissos ao nosso inimigo. Ele tira a nossa resistência, tira as nossas forças, ele nos debilita, nos enfraquece. Então, somente Deus pode afastar o medo. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. 2 Timóteo 2, 1 a 7, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, amor e equilíbrio. Poder para vencer o demônio do medo. Amor para me relacionar e estar bem com as pessoas. E equilíbrio para eu poder me relacionar comigo mesmo, ou seja, ter uma inteligência emocional, ter paz comigo mesmo. Isso Deus já me deu, ou seja, Deus já me deu os recursos necessários. Mas pastor, como é que eu continuo ficando com medo? Como é que eu não tenho resistência? Talvez você esteja agora na dor, e quando a pessoa está na dor, ela se sente impotente, ela se sente rejeitada, ela se sente abandonada, ela se sente manipulada, ela se sente humilhada, ela se sente excluída. Mas quando ela está no recurso, você tem todos os recursos necessários, habilidades necessárias para vencer. Então não é pecado ter medo, o pecado é deixar ser vencido pelo medo. Segundo o historiador Flávio Joséfo, os midianitas, que eram um povo do deserto, viviam próximo ao Egito, eles tinham um exército numeroso de quase 400.000 soldados. E nessa batalha aqui em Juízes 8:10 fala que 120.000 soldados morreram e 15.000 foram presos. Então, para ver o tamanho dos soldados desse inimigo poderoso de Israel, que eram os midianitas. E a Bíblia diz que eles vinham como um gafanhoto, ou seja, numerosos, e destruíam tudo. Talvez você precisa também fazer como Gideão. Deus chamou Gideão e disse para ele destruir o altar que havia lá na casa do pai dele. Era um altar que tinha na montanha, no monte, era um altar a Baal, e ele precisava destruir esse altar. Ou seja, talvez haja altares na tua vida, ídolos na tua vida que precisam ser destruídos. Pastor, como é que eu posso saber se alguma coisa é um ídolo? Tudo que você realmente pensa muito naquilo, tudo aquilo que você dispensa tempo, dinheiro, atenção, talvez se torne um ídolo e vai concorrer com Deus e pode se transformar num Deus para a tua vida. Talvez o dinheiro se transforme num ídolo. Quando você se preocupa demais com o dinheiro, ele se transforma no ídolo. E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Uma coisa muito interessante é que Deus, ele transforma o teu ponto de interrogação, a tua dúvida, num ponto de exclamação, ou seja, uma afirmação baseada na sua vontade, baseada na sua palavra. Então, toda dúvida, todo ponto de interrogação é vencido com uma palavra de afirmação. E principalmente se essa palavra de afirmação ela está voltada e focada na palavra de Deus. Há 3 perguntas de Gideão, e talvez você também faça essas mesmas perguntas para Deus. A primeira pergunta é: será que Deus se preocupa realmente comigo? Será que Deus se preocupa conosco? Em Juízes 6:13 ele faz esse questionamento. A questão é que muitas pessoas estão olhando para elas, estão olhando para o governo, estão olhando para o sistema, estão olhando para os bancos e pensam que a solução vão vir dessas pessoas ou dessas entidades ou dessas instituições. Mas a resposta certa vem do Senhor.
Então você tem que tirar os teus olhos das coisas humanas e olhar para Deus. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, um anjo aparece para Abraão e para Sara e fala que dentro de um ano Sara vai engravidar e vai ter um filho. Esse filho se chamará Isaac. E Sara sorriu. Ela achou que com 90 anos, como é que ela poderia ter um filho? E o anjo diz: porventura algo difícil, algo impossível, algo que Deus não possa realizar? Tudo é possível para aquele que crê. Se você acreditar de todo o coração, Deus vai trazer vitória para a tua questão. A segunda pergunta é: será que Deus escolheu a pessoa certa? Talvez você olhe para você e diga: mas eu não sou a pessoa certa, eu sou muito fraca, eu sou muito débil, eu não tenho inteligência, eu não tenho estudo. E você vai começar a colocar muitas barreiras, colocar situações que de repente vão dificultar para que Deus possa agir e você conquistar a vitória. Mas se você compreender realmente que é Deus que te escolheu e Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são, escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, você vai ter vitória. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós somos como um vaso de barro nas mãos de Deus. Então Deus colocou algo precioso dentro de mim e dentro de ti, a sua própria essência, a sua própria natureza, que é o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, pois o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Então, uma coisa interessante, eu preciso entender que eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus, e como filho eu sou herdeiro de todas as coisas que Deus já me preparou. Terceira pergunta de Gideão é: será que Deus vai cuidar de mim? Em Juízes capítulo 6, versículo 27 a 30, depois que ele destrói aquele altar para Baal, ele fica com medo, mas ele se prende na promessa de Deus, que Deus, ele é paz. Deus vai trazer respostas. Em Juízes 6, 31, 32, também Deus honra e protege a fé e a obediência de Gideão. Se você acreditar em Deus e obedecer, eu tenho certeza absoluta que Deus vai te proteger, Deus vai trazer vitória, Deus vai honrar a sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre, porque Deus é fiel. Há 3 grupos de soldados. Eu gostaria de saber que se você realmente faz parte de um desses 3 grupos de soldados. Primeiro, aqueles soldados que estão lá em Juízes, capítulo 7, versículo 3, que eram medrosos, covardes. E quando Deus disse para eles, para todos os soldados que tivessem com medo saírem, 22.000 soldados fugiram. O segundo grupo de soldados eram corajosos, mas despreparados. Em Juízes 7, 4 a 5, eles foram beber água e beberam que nem um cachorro. Ou seja, eles lamberam a água, não estavam preparados. Como é que eu posso estar preparado? Muito simples, você tem que se capacitar de uma forma técnica, intelectual, humana, você tem que se capacitar de uma forma emocional, ou seja, ter inteligência emocional, você tem que se capacitar de uma forma espiritual, fazer como Jesus fez. Em Lucas 2, 5 a 52, diz que Jesus crescia em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Então nós precisamos crescer em todas as nossas áreas. E uma coisa interessante que eu aprendo aqui também, que no terceiro tipo de soldado, eles eram corajosos e vigilantes. Foram beber água, mas estavam atentos, vigilantes. Ou seja, com uma mão bebiam água, com a outra mão estavam empunhando a espada. Então, Deus quer que nós sejamos soldados fortes e corajosos. Por isso, então, não desanime. Haja e reaja como o Senhor agiria ou reagiria. E haja com parceria com Deus. Não olhe para a tua fraqueza, mas olhe para a força de Deus. E Deus vai te fortalecer, e Deus vai te dar estrutura e recurso, e te capacitar para você ser mais do que vencedor. Eu quero orar por você nesse momento agora, em o nome de Jesus. Deus amado e Deus bendito,
essa pessoa que está assistindo essa programação, talvez ela esteja enfrentando inimigos poderosos que aos olhos dela não tem como vencer, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso, um Deus que vai além do que nós pedimos ou pensamos. E te pedimos agora, Pai, que essa pessoa possa se ver como o Senhor a vê, não como os outros a veem, não como ela mesma se vê, mas como o Senhor a vê, como filho e filha de Deus. E agora, Paizinho querido, dê coragem para vencer os medos, assombrações, fantasmas que ela está enfrentando e ter vitória para a tua honra e para a tua glória em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.